92, eu estava estudando ainda, né? Eu era aluno lá da USP. E teve esse projeto Arranjadores. E eu fui meio por acaso no dia do Moacir. E aí, pô, achei demais, né? Aí depois de um tempo, passou na TV. Eu gravei num VHS. Depois, no final no outro ano já, pintou a notícia de que ele iria a Campos de Jordão, né? Na verdade, assim, o que acontece, o interessante de ter visto o Moacir em 92, é que ninguém conhecia, assim, eu não sei quem era, talvez o Teco Cardoso, né, que fosse aluno dele, as pessoas da antiga, mas da minha geração ninguém sabia. Então isso foi muito legal, né? Foi uma super descoberta. E aí passou esse tempo, eu fiquei sabendo que ia ser o Moacir no Campos do Jordão, que ia dar aula de arranjo, e aí me inscrevi, né, consegui entrar, né, a turma tinha o Memari, tinha o Sérgio Basbaum, né, tinha um pessoal do Rio de Janeiro também. E aí fiz lá três semanas de aula, todo dia, assim, de manhã e à tarde, com ele. E aí, assim, interessante porque ele tem uma maneira muito pessoal, né, de abordar, né, e logo, assim, a gente sentiu na turma que não era o caso de você ter uma aula de arranjo tradicional que você vai aprender técnica, né? O material humano ali que era o barato. Então, o que aconteceu? Ele foi trazendo as coisas dele e explicando como ele compôs, o contexto, né, tal. Como se sabe, não tinha nada do Coisas, tanto que Coisas é transcrição, né? O que ele tinha eram as músicas do De Maestro, né, do Carnaval Spirits, essas que foram feitas com Big Band ele também tinha, né, e ele mostrava, eu lembro que eu levei uma fitinha, copiava de fita para fita dele, né, porque na época não tinha nada, né, não tinha internet, não tinha, né, eu comprei o vinil do De Maestro 2 anos depois no sebo, né, mas era difícil achar as coisas. Então essa fitinha que era a minha referência. Nessa fitinha tinha o De Maestro e o Carnaval of Spirits. E com algumas partituras que a gente conseguiu xerocar, porque também era muito caro, o Jordão Xerox, a gente conseguiu, sei lá, xerocar umas 4 músicas, né? E aí quando eu voltei para São Paulo, depois de um ano, eu comecei a dar aula em Santa Marcelina. E aí uma das coisas que eu comecei a fazer na prática é fazer versões, né? Então aquele April Child, né? Tem uma versão, a primeira versão que eu fiz era para a Mônica Salmazo, o Hashimoto, o Cafejian, né, tocando essa música. Inclusive não tinha letra em inglês, né? Eu emprestei a fitinha para a Mônica para ela transcrever a letra, né? Foi muito divertido, né? E depois, quando fiz a Big da Santa, também comecei a introduzir os arranjos, aqueles que eu tinha, né? Digitalizou, mas é uma época assim, a Big da Santa começou em 2001, né? O show do Ouro Negro é de 2000, né? Então, mesmo assim, mesmo já começando foi quando começou o que eu chamo, né, de uma revitalização do Moacir, foi a partir do Ouro Negro, né, quando fizeram o CD, né, e depois as partituras. Então, mesmo nessa época, né, a partitura não era tão acessível, né? Então, eu imagino que a Big da Santa deve ter sido, né, sei lá, primeira a ter tocado Moacir, né, esses arranjos, pelo menos, né? Depois da Savana, que a Savana fez o programa, né? Foi a banda que tocou no Arranjadores. E depois começou a se espalhar, né? Depois quando apareceu lá o pessoal do Coisa Fina, e aí vários grupos tocando, aí editou o Coisas, né? Transcreveu, né? Então, assim, eu espero que as transcrições, de repente, tenham a mesma vida longa, né? Quer dizer, foi essa mesma contribuição, né? De montar esse acervo, de agregar, né? Com todo esse trabalho que já sendo feito, e num campo que também desconhecido, né? Assim como o Moacir era desconhecido, esse campo da trilha, né? É um campo super desconhecido, porque, claro, sabe-se que ele fez, conhece-se um pouco, né? Quer dizer, aí entra nesse nível de detalhe, né? Que aí você está indo lá, tá escrevendo, está trazendo à luz essa música, né? Então, eu acho que essa contribuição que esse trabalho tem, acho que se soma a esse esforço, né? De tentar montar esse, sei lá, um acervo, um Moacir Santos, né? Quer dizer, o que o Moacir fez, né? Que é bastante coisa, assim, né? Tinha uma visão muito
muito pessoal, assim, muito interessante, né, sobre o porquê ele fazia música, o que a música significava para ele, né, e aí nesse sentido as composições, né, são um reflexo desse ponto de vista dele, né.